Saudações, eu sou Marcos Valério XR. No dia 4 de fevereiro de 2022, eu tinha um planejamento diferente para vídeos neste canal, mas essa notícia agora me obriga a dar essa contribuição. Pois bem, para quem ainda não está sabendo, o Tribunal de Contas da União detectou um erro no processo licitatório da Eletrobras, ou seja, na tentativa de privatização da Eletrobras. Segundo o ministro Vital Rego, que pediu vista do processo, haveria erros ali que levariam a União a um prejuízo de por volta de 230 bilhões. 230 bilhões seria o quanto que o Brasil seria lesado se esse processo licitatório da Eletrobras for em frente. Claro, o fato ainda está sendo avaliado, pode ser que tenha alguma reviravolta aí, mas isso tem a possibilidade de enterrar definitivamente a privatização da Eletrobras, que é uma pauta absolutamente cara ao governo. Acontece que este erro não é erro, é fraude mesmo. Apenas se fez as contas devidamente e se descobriu o quanto que nós teremos de prejuízo caso o processo vá adiante. E mais, em todas as privatizações que ocorreram até hoje é a mesma coisa. Porque em que consiste esse erro? Teria sido a falta de contabilização de determinados ativos ou recursos que a Eletrobras ainda teria para receber, que não foram colocados na conta. Então ela teria sido subvalorizada para ser vendida. Só que isso aconteceu em todos os processos licitatórios. Isso é a regra do processo licitatório. Desde lá o caso da Vale do Rio Doce, que, entre outras coisas, não contabilizou o potencial de riquezas minerais que estavam no subsolo, não contabilizou o saldo de caixa, não contabilizou um monte de coisa que a empresa tinha para receber, e ela foi dada por um valor ridículo. E, sem nenhuma surpresa, em menos de 10 anos estava valendo 10, 20, 30 vezes mais do que ela originalmente valia. Porque, na verdade, sempre valeu. Até a última privatização ocorrida aqui no Distrito Federal, que é o caso da SEB, que foi comprada pela Neo Energia, e que inventaram um prejuízo fictício para a empresa, em que são considerados como dívidas comuns, investimentos que a empresa recebeu que ela ainda tem que quitar com o saldo devedor, mas que estão completamente dentro da planilha de cálculos. É como se você pegasse lá o seu carnê de pagamento do veículo que você comprou e que você tem lá, você vai receber tudo direitinho, e aí o sem vergonha pega o montante daquele valor que você ainda tem a pagar e diz que você está aquele tanto no vermelho. Basicamente é esse tipo de fraude que se coloca nos processos de justificativa da privatização. E ainda por cima não contabilizou também várias contas, vários ativos que a SEB teria para receber do próprio GDF, que nunca foram pagos. Então tudo isso, feito as contas de forma desonesta, faz com que a empresa aparente valer muito menos do que ela vale, ela é comprada por um preço irrisório, e depois, passado esse processo, essa maquiagem é esquecida e se entende o verdadeiro valor da empresa e tem-se a cara de pau de dizer que a privatização fez a empresa valer tanto, quando na verdade ela já valia. Então não tem diferença nenhuma. A única surpresa é por que raios isso foi detectado desta vez. Porque, para começar, este ministro Vital Rego não é bolsonarista. Existem outros ministros no TCU que são bolsonaristas, inclusive já estão com promessas de benefícios ajeitadas pelo governo. Se tivesse caído na mão deles, teriam deixado passar direto. Mas a grande pergunta que vai ver agora é: de onde vem esse erro? Ora, esse erro vem porque um determinado banco que foi contratado para fazer esses cálculos cometeu esse pequeno deslize, assim, que daria, assim, 230 bilhões de lucro a mais para os acionistas estrangeiros, enquanto arranca do nosso couro. E este pequenino banco não é de ninguém menos do que, ora, aquele banco do Paulo Guedes, o BTG Pactual. Tudo bem, diz que o Paulo Guedes não está mais no banco, que ele está afastado para ter um cargo público, e nós sabemos muito bem que isso não é exatamente verdade. Ele, no mínimo, tem uma influência significativa lá dentro, extremamente determinante, e ainda lucra, sim, com este banco. E é este o responsável por essa fraude deste processo licitatório. E aí, entre outras coisas curiosas que nós poderemos ver aqui nas próximas horas com relação à nossa mídia, uma coisa que me deixa intrigado é o que o tio Rei vai fazer. Tio Rei, vulgo Reinaldo Azevedo, né? Ele
Tem o programa da Band News, o programa de rádio, que eu frequentemente assisto. Ele desce o pau no Bolsonaro, desce o pau no Paulo Guedes. Mas será que ele vai entrar tocar esse assunto? Porque é o seguinte, neste programa, entre um ou outro cacete que ele está dando nessas figuras, em todos os intervalos comerciais tem propaganda do BTG Pactual. E aí eu estou muito curioso para saber o que o Reinaldo Azevedo vai fazer daqui a pouco, lá no programa de rádio da Band News. E se você for verificar a situação aqui na própria internet, já é bastante delineador do viés midiático que nós temos. Por exemplo, esta é a pesquisa com os termos TCU Eletrobras com o filtro de hoje, que eu fiz aqui no próprio YouTube. E tem uma CNN Brasil Business que tem só 110 visualizações. O que tem mais visualizações é aqui o nosso Plantão Brasil, né? Que, por sinal, é muito bom. Aliás, eu vou até colocar esse vídeo aqui nas telas finais. Ele só é excessivamente crente no potencial da esquerda de reverter qualquer dano desse sentido, né? Aí tem esse aqui de 343 visualizações, ou seja, só vídeos pequenos tocando nesse assunto. Chega aqui e já muda de assunto. E aqui no Google, também das notícias das últimas 24 horas, já a CNN Brasil, aí tem uma revisão de dados deve adiar a votação da privatização da Eletrobras no TCU. O valor econômico, estudos enviados ao TCU expressam de forma fidedigna valor de outorga da Eletrobras, defende o governo. Economia e negócios, Eletrobras, entenda as dúvidas do TCU que podem atrasar a privatização da estatal de energia. Rede Brasil Atual, que já é um site mais à esquerda, subavaliação gigantesca pode inviabilizar a privatização. PT, Ministério ignora fraude no preço e atropela a privatização da Eletrobras. Infomoney, todo mundo sabe onde é que é, Petrobras e Eletrobras movimentam bolsa hoje e aí a coisa vai variando, né? Quando você quer ver a barra pesar mesmo, com esse mesmo filtro, vamos colocar o mesmo filtro nas últimas 24 horas, no geral, aí você vai ver coisas do tipo TCU descobre fraude de 280 bilhões, mundo sindical. Aqui a canalha do Gazeta do Povo, o governo rebate suposto erro de cálculo. E os mais interessantes mesmo é quando você chega aqui, por exemplo, no vermelho, né, subavaliação gigantesca, fraude bilionária no sindicato, e por aí vai. Bem, como eu disse, eu não sei como é que isso vai acabar. De repente isso aí não dá em nada. De repente vamos chegar à conclusão que é só uma má leitura do ministro, e esse erro aí passa e a privatização vai do mesmo jeito. Isso aí não me surpreende nem um pouco. Mas a questão é por que está havendo esse grau de resistência agora, em que vários outros casos não houve. Porque talvez o pessoal esteja ficando de saco cheio, né? Talvez esteja dando dor na consciência. Afinal, por mais que você esteja disposto a receber uma bolada para sacanear o seu país em benefício de investidor estrangeiro, às vezes você chega a se conclusão, putz, mas vai ficar a conta vai ficar mais cara para mim também, vai prejudicar a economia do meu país, de repente as férias que eu vou passar lá na praia no lugar tal, já não vai mais estar tão bom, porque a economia vai estar tão ruim que lá o serviço já não vai estar melhor. E essas coisas acabam afetando, né? Por exemplo, a mídia, que sempre foi em peso pró-privatista, inclusive aqui em Brasília toda, começou a descer o pau nessa questão da privatização da empresa de energia daqui. Depois que foi consumada, claro, né? Mas por quê? Porque de uma certa forma o pessoal que mora aqui está sentindo na pele. Muitos desses jornalistas que trabalham para essas entidades, inclusive Globo, às vezes moram aqui por perto aqui da região dos condomínios ou das mansões, e essas regiões nobres foram diretamente afetadas, algumas com quedas de energia de mais de 24 horas depois que foi privatizado, coisa que nunca tinha acontecido antes. Então o pessoal começa a ficar irritado, começa a cair em si. E às vezes isso traz um levante de consciência e a pessoa passa a ter um pouquinho mais de senso de realidade e senso de decência para parar de defender esse tipo de canalice. Mas o fato é o seguinte, é claro que isso aí é uma disputa puramente política. O fato de ser detectado isso, ou o fato de ser detectado coisas muito piores, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para o projeto privatista, porque o projeto privatista sabe que vai piorar a vida da população,
vai tornar as tarifas mais caras, vai tornar o serviço pior, vai gerar desemprego, vai impactar, vai ferrar com a economia do país. Mas ele não está nem um pouco preocupado aí, porque o seu objetivo puro e simplesmente é enriquecer ainda mais a panelinha bilionária. E é para isso que o governo Bolsonaro funciona, é para isso que ele serve, é para isso que Paulo Guedes trabalha, para encher a pança de milionário, tal qual ele próprio. O que nós deveríamos estar nos perguntando é as pessoas que não fazem parte da panelinha de beneficiados disso e continuam defendendo esta canalice. Alguns o fazem por puro orgulho de apego ao erro, porque em algum momento acreditaram nessas cantilenas liberais e agora não querem admitir que foram enganadas, pois, como disse Mark Twain, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. E outros apenas são alimentados com aquele ódio absolutamente irracional de tudo que é público, ao ponto dele achar que, privatizando uma empresa pública, ele vai fazer alguma coisa contra o funcionário público que ele odeia. Apesar de que funcionário público nenhum jamais vai perder emprego por causa de privatização, porque são regimes completamente diferentes. Uns são os estatutários regidos pela Lei 8.112 e outros são os seletistas, regidos pela CLT. Então são coisas completamente distintas. Mas para o funcionamento da mentalidade de ódio daqueles que odeiam o Estado, daqueles que foram inoculados pelo vírus liberal, de ter raiva de qualquer coisa pública, a ponto de ter raiva até do funcionário público amigo dele ou da família dele, que ele prefere ver perdendo o emprego para satisfazer aquele ódio dele, então isso aí funciona do mesmo jeito. Mas, bem, a questão é essa. Vamos ver no que isso vai dar, vamos ver se isso será capaz de realmente barrar a privatização da Eletrobras, que seria uma notícia maravilhosa, porque se essa porcaria for para frente, a única coisa que nós podemos esperar é mais prejuízo, mais aperto, mais desemprego, mais desgraça para este país. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 4 de fevereiro de 2022. Obrigado por sua atenção.